Boa noite para você, eu sou o pastor Anderson Rezende e este é o Encontro. Exatamente, é um momento de encontro com Deus, um momento de me encontrar também com você aqui pelas redes sociais, em especial pelo Facebook. Se sinta à vontade aqui no nosso meio e vamos adorar a Deus, vamos também orar e em especial hoje, eis aí o nosso tema, Deus é Pai. Você já ouviu isso? Quando as pessoas estão, às vezes, falando de problemas sérios, em momentos assim meio de aflição, eles se lembram assim, não, calma, Deus é Pai, não é? Deus é Pai. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, à luz da Palavra de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a paternidade divina. Então, não perca, tá bom? Fique firme aí. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção brevemente, até a gente começar. E eu já vou pedindo, por favor, compartilhe aí este vídeo, abra sala com seus amigos, sala de vídeo com seus amigos, para que a gente possa juntos aqui adorar a Deus, para que a gente possa juntos aqui meditar nesse tema tão legal, falar sobre a paternidade de Deus, sobre o cuidado de Deus. Isso é tão importante, né? Para nós nos sentirmos seguros e não sermos vencidos pela ansiedade. Enquanto você vai acessando aí, enquanto a gente vai se preparando, eu vou cantar uma canção para a gente poder aquecer o gogó. Essa canção esteve com a gente no culto de domingo. Foi um momento muito abençoado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos ao Encontro. E no encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paternidade divina. Deus é Pai, hein? Para qualquer situação, não se esqueça, Deus é Pai. Como você sabe, eu sou o pastor Anderson Rezende, pastor da Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Este é o encontro, o momento de estar com você, também de encontrarmos com Deus. E aqui você pode pedir sua oração, coloque aí nos comentários seu pedido de oração. Aqui você também vai poder louvar a Deus juntos, né, com muita alegria. E pode, inclusive, fazer com que essa mensagem chegue mais longe, compartilhando com seus amigos, também se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, nos seguindo lá no Instagram e também curtindo a nossa página aqui no Facebook.
Eu quero agradecer as pessoas que estão com a gente, a Luciana e o Adilson, a Stephanie, a Gabriela Gonçalves, a Jane, a Lu, minha esposa, a Silvana, também o senhor Antônio está com a gente, firme e forte. Quem mais está com a gente aqui? A Cirlei, a Silvana Bortolão, pedindo oração aqui também, né? Pode pedir oração. Hoje a Lorena, a sobrinha da Silvana, está fazendo aniversário. Parabéns, Lorena, que Deus te abençoe, viu? Muitos anos de vida. Já está uma moçona, né, Silvana? Está enorme, eu encontrei com ela esses dias, ela está muito grande. A Sandra também, o Álvaro lá em Casa Branca, a Bia Ribeiro está com a gente também de Casa Branca, a Simone Machado, a Miriam Cruz está com a gente, a Ângela, o Carlos Norato, ou seja, um monte de gente bacana. O senhor José está aí para a gente louvar a Deus juntos, né? Que bênção, que privilégio é poder buscar a Deus nesse encontro junto com você. Vamos orar? Vamos começar buscando a Deus em oração, falando com Ele, para que Ele esteja aqui conosco. Antes de mais nada, que seja realmente um encontro com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças por esta noite, pelo privilégio de termos este encontro com o Senhor, com a Tua Palavra, com o Espírito Santo, e podermos também estar em encontro, ainda que virtual, com cada um dos nossos irmãos, ó Deus, tendo a oportunidade de vê-los aqui saudando, pedindo oração, ou seja, uma forma de estarmos num só coração, mesmo nesses dias de distanciamento. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa trabalhar a nossa vida nesta hora, que o Senhor venha, ó Deus, nos alcançar com a revelação da Tua Palavra e venha, Senhor Deus, tirar de nós, do nosso coração, qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer situação, ó Deus, que nos faça pensar que, mesmo minimamente, que estamos sozinhos, abandonados, esquecidos, porque a Tua Palavra diz para nós que o Senhor é o nosso Pai. Que hoje isso fique muito claro no coração e na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como nós vamos falar que Deus é o nosso Pai, né? Nada melhor que uma canção como essa, Abba Pai, que vai falar que Deus é o nosso Pai, o nosso Paizinho. Ou seja, a palavra de Deus nos dá intimidade com Deus, né? Pelo Espírito Santo, nós podemos clamar, Abba Pai. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero Te adorar e exaltar Teu santo nome. Pai, Te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu Te amo e como eu preciso de Ti. Só me resta dizer, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, meu papai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero Te adorar e exaltar Teu santo nome. Pai, Te louvo, as palavras não podem dizer
Senhor, só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, meu papai, Abba, Pai. Que grande privilégio é poder chamar Deus de Pai. Nós vamos ver que esse privilégio, ele é dado por Deus a nós. Nós não simplesmente nascemos na qualidade de filhos de Deus. Na verdade, isso é uma bênção adquirida depois, quando nós o conhecemos através do seu Filho Jesus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Exatamente. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a paternidade divina, ou o fato de que, como nós gostamos sempre de repetir, especialmente em momentos de aflição, Deus é Pai, não é? Deus é Pai. Eu quero agradecer mais uma vez todas as pessoas que estão com a gente aí. Obrigado por você nos acompanhar. Está com a gente, que eu ainda não falei, o nosso irmão Luiz, não é? O Luiz está aí, a Andréia, a Beth Santos, Sueli, a Grace, também o Marcos e a Érica lá de São Pedro dos Morrinhos está aí com a gente também, a Josi, o Cleiton, o Tiago Souza, tudo bem, Tiago? Boa noite, a Rosângela também está com a gente, obrigado, Rosângela. Quem mais? A Cristine, a Vi, o Natal e mais um monte de gente, a Milena Salotti, o Aguinaldo. Que bom que vocês estão aí com a gente para falarmos um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu não sei se você já assistiu, mas hoje pela manhã nós publicamos mais um vídeo, um quarto vídeo da série Ansiedade, combatendo a ansiedade com os bons conselhos de Deus. Se você não assistiu, vai lá depois dessa live e assista. É muito importante nós ouvirmos os conselhos de Deus para enfrentarmos os problemas do dia a dia, não tenha dúvida. E lá no finalzinho do vídeo, eu já vou dar um spoiler aqui, né? No finalzinho do vídeo, eu chamo você a criar uma imagem mental, a imaginar comigo. Imagine você, criança, no seu quarto, e simplesmente aquela noite lá, você está dormindo no seu quarto e começa uma tempestade de raios, não é? Uma chuva muito forte, muitos raios, e aquele raio forte cai e você se assusta e começa a chorar. Aí o seu pai vem correndo, abre a porta e com um abraço ele te acalma, ele te socorre. Nós imaginamos essa cena para lembrar quem Deus é, o que a Bíblia fala sobre Deus, a relação dele com a gente. A relação de Deus com cada um de nós é uma relação paterna. Exatamente. Eu não sei quem foi seu pai. Talvez o seu pai não tenha sido uma boa referência para você. Talvez seu pai tenha sido um humano imperfeito, né? Como todos nós o somos. Mas eu quero dizer que Deus Pai é completamente diferente. Diferente do seu pai humano que pode ter te decepcionado, o Pai, Deus, não decepciona ninguém porque a Bíblia diz que ele é absolutamente perfeito. E esse Deus, que é o nosso Pai, ele revela essa verdade para nós na Escritura Sagrada. Lá em João, capítulo 1, versículo 12. Você pode pegar sua Bíblia lá? João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Presta atenção nesse versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha o que esse versículo está dizendo. O capítulo 1 todo do Evangelho de João está anunciando a encarnação do Verbo, ou seja, a vinda de Jesus à Terra. E diz o texto aqui de João que todos que receberam Jesus, ou seja, creram que Jesus é o Filho de Deus, Deus Pai deu a eles o poder de serem feitos seus filhos. Ou Cristo Jesus
deu a essas pessoas que creem nele o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra que eu disse para você agora há pouco que, diferente do conceito que a gente tem muito geral de que todos são filhos de Deus, especificamente a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, porque todos que creem que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Cristo deu a eles o poder de serem feitos junto com Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus, deu-lhes o poder de também serem chamados filhos de Deus. Mais ou menos assim. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Unigênito é único gerado. Ou seja, Deus Pai só tem um filho, Jesus. Mas por causa de Jesus e através de Jesus, Deus Pai nos adota como filhos dele. De tal maneira que a Bíblia vai dizer que Jesus, que era o unigênito, agora se torna o primogênito, ou seja, o primeiro dentre muitos outros irmãos que por causa da sua morte e ressurreição foram comprados para Deus. Então perceba você, quando você assistir lá o vídeo sobre a ansiedade, que fala que Deus é o nosso Pai, é exatamente isso. Porque nós fomos adotados em Cristo Jesus, a Bíblia diz que esse ser todo-poderoso, o dono e criador do universo, agora se coloca na figura de meu Pai. Que coisa maravilhosa, ter um Pai que é o próprio Deus, que é a plenitude de toda perfeição. E meus queridos, quando eu olho para esse Deus, algumas coisas eu preciso pontuar. Tá bom, pastor, então o senhor me disse que por causa de Jesus Cristo, Deus agora é o meu Pai. Sim, acabei de dizer isso para você. A Bíblia diz que por causa de Jesus, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, que Deus, ou melhor, que Pai é esse? Vamos conhecer esse Pai? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre esse Pai. Que Pai é esse? Quais as características, ou melhor, quais as qualidades desse Pai? A Bíblia vai dizer para nós que, primeiro, Ele é um Pai perfeito. E para isso tem um texto lá de Mateus muito especial. Presta atenção nesse texto. Mateus 5, do versículo 43 até o 48, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol, ou o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha que texto espetacular. Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos o seguinte, os antigos, ele está falando da tradição, dizia o seguinte: ame o teu próximo e odeie teu inimigo. Então a tradição dos homens dizia isso. Ame o teu próximo ou as pessoas amigas e odeie os inimigos. Jesus, ele diz, então, você vai pegar esse ditado dos antigos, vai embuchar como se fosse um papel e jogar fora, porque isso não serve para vocês. Porque é o seguinte, eu digo para vocês, ame os seus inimigos e ore por eles, para que vocês se tornem, veja, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele diz assim, você não vai fazer igual aos homens, você vai fazer igual ao seu pai, porque um filho se parece com seu pai. Se a nossa paternidade é divina, nós temos agora que assimilar os valores daquele que é divino. E o divino é perfeito, de tal maneira que ele diz assim, que Deus faz nascer o sol, ou melhor, o seu sol, sobre bons e maus. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos, ou seja, Deus, esse Pai, que é o nosso Pai, ele não faz o bem só a quem merece, ele faz o bem a todos. De tal maneira que olha como ele termina, se você amar só quem te ama, que vantagem tem nisso? Gostar só de quem gosta de você, que virtude tem nisso? Porque os publicanos fazem isso, os religiosos que estão equivocados fazem isso também.
Então, nós vamos fazer diferente. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer perfeito. Nós vamos fazer o perfeito. Veja, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que ele quer dizer com perfeito? Não é sem defeito. Deus é sem defeito. Nós não, nós somos defeituosos. Mas como me parecer com esse Deus perfeito? Eu me pareço com esse Deus perfeito quando eu retribuo o mal com o bem. Quando eu dou sem esperar receber em troca. Quando eu faço por pessoas, não porque eles fizeram ou podem fazer para me retribuir, mas simplesmente porque eu quero imitar o meu Pai. Se eu sou filho de Deus, eu devo me parecer com Ele. Mas a ênfase que eu quero dar, acima de tudo, é que como é perfeito o nosso Pai, não é? Que coisa maravilhosa! Enquanto eu e você gostamos de fazer coisas boas para quem a gente simplesmente gosta, para quem nós temos afeição, Deus é aquele tão perfeito, tão maravilhoso, que dá coisas boas até mesmo para aqueles que não merecem. Isso se chama graça, é um favor que eu não mereço. Aí você diz assim, mas isso é injusto, eu acho que Deus tinha que gostar só de quem é bonzinho. Pois é, não se esqueça que você não é tão bonzinho quanto pensa. Então, se você quiser mesmo que Deus só abençoe pessoas que mereçam, então nós estamos lascados, porque ninguém merece nada que vem de Deus, não é? Então, o nosso Pai, primeiro, ele é perfeito. Outra coisa, ele é gracioso, que tem muito a ver com o que a gente falou agora também. Gracioso é você dar para as pessoas o que elas precisam, mas não merecem. Então, ou seja, ser gracioso é dar algo para alguém que essa pessoa não merece, mas ela está precisando. E não só isso, é dar e dar em abundância, em generosidade. Olha o que a Bíblia diz. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui Jesus está trabalhando a ansiedade. Ele está dizendo o seguinte, por que vocês andam tão ansiosos, tão preocupados? Calma! Se o filho de vocês pedir um pão, você não vai dar uma pedra para ele. Se ele te pedir peixe, você não vai dar uma cobra. São as imagens que Jesus coloca ali na discussão, né? E ele diz, por que vocês não vão cometer essa maldade? Porque mesmo sendo maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos, porque vocês amam os seus filhos. Agora, imagina Deus, o nosso Pai Celeste, será que Ele não dará para os seus filhos aquilo que eles precisam, porque os ama? E não só os ama, mas é Deus, o perfeito e o gracioso? Meus queridos, outro texto também, em Tiago, capítulo 1, 17, diz assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Dádiva é uma doação, é um presente. E dom também é um presente. Então ele está dizendo que toda bênção recebida, todo presente perfeito são lá do alto. O que ele quer dizer lá do alto? Descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai? Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse versículo tem que ser decorado. Nós precisamos lembrar que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem daquele que está lá no alto, do nosso Pai, chamado Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está querendo dizer é que tudo que é bom vem de Deus. E Deus não muda, Ele é sempre bom. Que coisa maravilhosa, não é? Eu compartilhei esses dias no meu Facebook um texto que diz que mesmo que... Eu não vou lembrar exatamente, mas se você entrar lá, você vai ver. Ainda que a vida seja, de repente, ruim, difícil, Deus continua bom. Porque em Deus não pode haver variação ou sombra de mudança. Ele é bom, não é? O que mais? Além de, como a gente já viu, de perfeito, o nosso Pai também é gracioso e Ele também é fiel. Fidelidade. Fidelidade é compromisso àquilo que Ele próprio jurou, aquilo que Ele mesmo se comprometeu em fazer.
Uma vez, lá no seminário, eles vieram com uma determinada pegadinha, mais ou menos assim. Deus pode todas as coisas? Óbvio, se ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas qual é a única coisa que Deus, que pode tudo, não pode fazer? Aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Se Deus pode tudo, o que ele, porventura, não poderia fazer? E aí, a conclusão que a gente chega é que Deus não pode, por decisão própria, contrariar a sua palavra. Ou seja, se Deus prometeu, se Deus jurou, se Deus se comprometeu, ele nunca volta atrás na sua palavra. Tem até um versículo da Bíblia que diz: ainda se nós formos infiéis com Deus, Deus permanece fiel porque ele não nega a si mesmo, ou seja, ele não volta atrás na sua palavra, ele não nega o seu caráter verdadeiro, é um Deus de aliança, não é? E aí, meus queridos, olha, aqui nesse versículo de Deuteronômio 7, de 6 a 9, vai falar do compromisso que Deus teve com o povo de Israel. Não porque esse povo merecesse, não porque esse povo fosse muito gente boa, não. Porque Deus prometeu e Deus estava ali completamente comprometido com a sua palavra. Olha o que diz o texto. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse texto está dizendo para o povo de Israel que em determinado momento da história se sentiu um povo muito acima da média, não é? É um povo que se sentia acima da carne seca. Deus fez questão de dizer, olha, eu escolhi vocês, eu amei vocês, não porque vocês tivessem algo que me chamasse atenção. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos. Deus não escolheu porque era um povo mais bonito, mais forte e tudo. Deus escolheu porque Deus amou. E Deus se comprometeu com o juramento que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Por esse motivo, Deus foi lá no Egito, libertou seu povo. Por esse motivo, Deus deu Canaã como terra para aquele povo habitar. Ou seja, tudo que Deus fez, ele fez por amor da sua palavra. Teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança. Ou seja, Deus guarda o compromisso. Nesse mundo onde as pessoas não honram seus compromissos, as pessoas não honram mais a sua palavra, não pagam as contas em dia, se comprometem em estar e não estão, não é? Se comprometem em amar por toda a vida e não amam, se comprometem com a monogamia, não é? Em estar ali apenas com aquela pessoa e de repente quando se sente tentado, ele relativiza essas coisas todas. Então, não atribua esse defeito humano a Deus que é perfeito, o nosso Pai perfeito, porque o nosso Pai perfeito é fiel. A Bíblia diz que pode passar céu, pode passar terra, pode passar tudo, mas Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Eu vejo também nesse Deus que é o nosso Pai, ele é um Pai incansável, né? Ele é insistente. E eu posso dizer isso de testemunho próprio, porque o que eu já fiz para escapar das mãos de Deus, o que eu já fiz para seguir o meu próprio caminho, e Deus sempre me chama de volta para Ele, Deus sempre insiste comigo, né? João 5,17 diz assim, mas Ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está se referindo aqui a como ele estava dedicado à sua missão de vir salvar a humanidade. E ele diz, o meu Pai não descansa. Meu Pai trabalha. Trabalha em quê? O que a Bíblia fala? Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus nunca se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Meus queridos, Deus trabalha em nosso favor.
Deus trabalha em favor do seu povo, para salvar o seu povo, para redimir o seu povo. Prova disso é que ele enviou Jesus, prova disso é que ele trabalha, seu filho trabalhou e o Espírito constantemente trabalha a nossa vida. Um outro texto maravilhoso que mostra isso é a parábola do filho pródigo. Porque veja, e levantando-se foi para o seu pai. Está falando do retorno do filho pródigo. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa fatídica história do filho pródigo, para resumir, se de repente você não conhece, leia lá em Lucas 15, depois com mais tempo em casa, pega a sua Bíblia, né, abra em Lucas 15 e leia essa história. Mas para resumir, um certo filho disse para o pai assim: pai, eu não quero mais ser seu filho, me dá a herança que me cabe, que eu estou indo embora, eu quero ir para uma terra distante, fazer meu dinheiro multiplicar, ou seja, eu não quero mais morar com você, eu não quero mais te obedecer, e assim por diante. Esse pai, muito entristecido, deu dinheiro para o filho, e ali naquele tempo, dar a herança antes de morrer significava para aquele pai que o filho morreu, e para o filho significava que o pai também morreu. A relação pai e filho ali havia acabado. E esse rapaz vai para uma terra distante, gasta esse dinheiro todo, vem uma pobreza sobre a terra e ele começa a ter que alimentar porcos e desejava comer a comida que os porcos comiam. Quando ele estava nesse estado de miséria, ele disse o seguinte: os servos do meu pai, que trabalham lá na casa dele, têm uma vida mais digna que a minha. Eu vou voltar. Ser filho já não dá mais para ser, porque eu abri mão do direito de ser filho. Mas eu vou pedir para ele me empregar, porque pelo menos eu poderia trabalhar como um empregado. Mas o texto aqui nos diz que vinha esse rapaz, ainda longe, o pai o avistou, veio correndo, o abraçou, o beijou e disse: o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Essa linda parábola se refere à nossa relação com Deus. Nós somos esse filho pródigo que saiu da presença, da casa do pai, mas o pai insistentemente nos aguarda e nos acolhe, porque ele é um pai incansável. Que maravilha! Perfeito, gracioso, fiel, incansável. O que mais? Todo-poderoso. Esse pai não é qualquer pai. Esse pai pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Olha que coisa. Isso é um dos nomes de Deus. Você tem noção? Não está dizendo que é apenas uma qualidade de Deus, ele ser todo-poderoso. O próprio nome dele significa isso, que ele é o Deus todo-poderoso, que tudo reside nele. Ele é a causa de todas as coisas. Ele é a origem de tudo que existe, não é? E esse Deus todo-poderoso, olha o que diz a palavra. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor. Veja o que Deus está dizendo a seu respeito. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: Jeremias, eu sou Deus, eu sou o Senhor, Deus de todos os viventes, ou seja, eu estou acima de tudo que existe. Acaso tem algo muito difícil, algo tão sobrenatural que eu não possa dominar? De repente, se você é tão cético com relação a milagres, né? Mesmo você que crê em Deus é tão cético de repente com relação a milagres, a ação sobrenatural, poderosa de Deus. Meus queridos, o que é para Deus um milagre? Nós temos as leis naturais, né? As leis que regem o nosso universo. Qual a dificuldade de Deus quebrar essas regras que Ele mesmo estabeleceu? Se Ele quiser fazer um milagre, se Ele quiser alterar as leis do universo para que algo extraordinário aconteça, isso é difícil para Deus? Se foi Ele quem estabeleceu todas as leis do universo? Eu acho que não, não é? Eu acho que não. Pelo contrário, Ele é todo poderoso, não é? E diz ainda a Bíblia, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito, ou não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui essa cena é a oração de Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus está orando, pedindo ao Pai para afastar dele aquele cálice, que seria a cruz, não é? Então ele diz assim: Pai, Abba, Pai, ou Pai, Paizinho, tudo te é possível. Jesus, falando com o Pai, ele diz: Pai, tudo te é possível. O Senhor pode todas as coisas. Não tem nada que seja impossível para o Senhor. Passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade.
Esse versículo me ensina duas coisas extraordinárias. Primeiro, que tudo Deus pode fazer. Em oração eu posso pedir a Deus, porque Ele tudo pode fazer. Você tem alguma questão, algum sofrimento, alguma angústia, alguma ansiedade? Então apresente isso diante do seu Pai, porque nada é impossível para Ele. Agora entenda um segundo princípio. Ele pode tudo, mas Ele faz o que Ele quer. Porque veja, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. O próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Deus encarnado, estava submisso à vontade do Pai, sabendo que o Pai podia tudo, mas que tudo estava debaixo da autoridade e da vontade perfeita de Deus Pai. Não é? Ore, Deus pode tudo. Pode. Ele pode tudo. E Ele faz exclusivamente o que Ele quer. Ah, pastor, mas será que o que Deus quer é bom? Pois é, a Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo, porque nele não há variação ou sombra de mudança. Então o que falta às vezes em nós é fé, é confiança de que Deus é o Pai, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, até mesmo quando Ele diz um grandiosíssimo não. Se Deus falar não, louve a Deus por isso. Como seu Pai, como meu Pai, como um Pai perfeito, gracioso, fiel, todo-poderoso, ouvir o não de Deus é uma bênção, não é? Meus queridos, o que nós conversamos aqui por esse tempo, não é? Essa reflexão é que Deus é Pai. Quando você passar pelos problemas, aquele ditado popular ou aquela expressão, né, que nos surge, assim como que num passo de mágica, não preocupa não, Deus é Pai. Não vai acontecer. Deus é Pai. Isso, Deus é Pai. Deus é Pai por causa de Jesus Cristo. Aqueles que creram em Jesus, aqueles que creem que Jesus é o Salvador, é o Messias. Deus deu-lhes o poder de serem, Jesus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você crê em Cristo, automaticamente você se torna um filho de Deus. E quem é o teu Pai, então? Quem é esse Deus que diz que é seu Pai? Ele é um Deus perfeito, ou melhor, Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai gracioso, Ele é um Pai fiel, Ele é um Pai incansável e Ele é o Pai todo-poderoso. Se a ansiedade bate na sua porta, se as angústias te sobrevêm, ou se você também é assaltado por desejos pecaminosos, se você quer chutar o balde, recorra a seu Pai. Não importa o que você está vivendo, a grande questão é o seguinte, você tem um Pai à sua disposição. Ah, pastor, mas será que Ele é meu Pai mesmo? Para a gente ter certeza, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que isso te dá o poder de ser feito filho de Deus. E se você tem um Pai tão bom, tão maravilhoso como esse, não se aveste, não é? Não se aveste assim não. Pelo contrário, descanse nesse Deus, repouse nesse Deus. É tão maravilhoso quando a gente entende a palavra. O próprio Cristo disse assim certa vez, errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando a gente não conhece a Bíblia, automaticamente a gente acaba não conhecendo a Deus, quem Deus é, o que Deus é capaz de fazer. E quando a gente não sabe quem é Deus, não sabe o caráter de Deus, não sabe que Ele é o seu Pai, não sabe do que Ele é capaz de fazer, aí a gente é assaltado pelo medo, porque aí a gente acha que está por nossa conta. A gente acha que está abandonado. A gente acha que está solto no acaso. Mas quando eu olho para a Bíblia, não é isso que eu aprendo. Por isso Jesus disse, não erre, não erre. Como, Jesus, eu não vou errar? Conheça a Escritura, porque a Escritura fala de Deus, a Escritura conta quem é Deus, a Escritura conta o que Deus é capaz de fazer, a Escritura conta que Deus é o seu Pai, a Escritura conta que Deus é o seu Pai perfeito, é o seu Deus gracioso, é o seu Pai fiel, é o seu Pai incansável e é o seu Pai todo-poderoso. Simples assim. Olha que maravilha. Hoje eu descobri que Deus é o meu Pai. Graças a Jesus, Deus é o meu Pai. E o meu Pai, mesmo se o pai terreno e humano tivesse sido um pai ruim, o meu Pai celeste, a paternidade divina, me apresentou hoje que eu tenho um Pai perfeito. Eu tenho um Pai fiel,
que não vai me abandonar. Eu tenho um Pai gracioso que faz por mim o que eu não mereço. Eu tenho um Pai incansável, mesmo quando eu estou desanimado, mesmo quando eu desvio do seu caminho, Deus é incansável em me fazer voltar e me fazer caminhar com Ele. E Deus é todo poderoso. Não há nada demasiadamente difícil que Deus não seja capaz de fazer, de transformar, não é? Deus faz a sua vontade e a sua vontade impera e reina porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe diante dessa palavra. Que Deus aqueça o seu coração diante dessa palavra. E eu quero terminar cantando uma música que fala um pouco sobre isso, sobre a confiança nesse Pai. Confie de todo o seu coração. Confie nesse Pai. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Oh Pai, Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Peça a Ele, esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém, amém. Que a confiança, que Deus possa nos encher dessa confiança e que Ele possa abrir os nossos olhos e ver que nós temos um Pai maravilhoso com a gente, cuidando de nós. Amém? Vamos ver aqui os nossos pedidos de oração. Eu me lembro que deixa eu anotar aqui para eu não esquecer, a Silvana pediu oração pela Lorena, né, a sua sobrinha. Quem mais pediu oração? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Se você ainda não pediu, pode colocar embaixo aí, hein? Também o Antônio pediu oração pelas igrejas, não é? A verdade, o Antônio, as igrejas têm passado por dias difíceis, né? Mas Deus é o Pai das igrejas, né? Deus é o Pai de cada um de nós, então Ele cuida de nós, né? A dona Wanda, né? Que Deus derrame muitas bênçãos na nossa vida, amém. A Sandra pediu oração por uma irmã em Cristo que pegou coronavírus no hospital fazendo hemodiálise. Desligaram os aparelhos domingo e até agora ela não morreu. Ela se chama Rose, ela mora em Osasco. Que história triste. Que Deus tenha misericórdia, não é? Tanto da Rose como do marido dela, né? Então vamos anotar aqui. Que Deus tenha misericórdia. Mais algum pedido? Aqui para mim não chegou mais. São esses os pedidos que eu tenho. E é por eles que nós vamos orar agora. Vamos orar?
Vamos falar com o nosso Pai? Esse Pai, lembra o que diz a palavra? Diz assim, ó, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas ou boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celeste não dará graciosamente para nós todas as coisas que nós necessitamos. Que seja o consolo, que seja o conforto para os dias difíceis, não é? Que seja a aceitação para com as perdas, né? E também para com relação às provações que a gente vive. Enfim, o nosso Pai Celeste está aí para nos assistir a cada dia fazendo a sua santa e boa vontade. Vamos orar. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome do Senhor. E que venha, Pai querido, o teu reino, e que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, aqui e agora, como ela é feita no céu, Senhor. Oh, Pai querido, nós te agradecemos muito pela tua palavra. Essa palavra maravilhosa nos aponta, ó Deus, para essa paternidade divina que estabelece esse novo relacionamento com o Senhor. Como é bom saber que nós somos teus filhos, filhos amados, filhos muito bem cuidados, filhos supridos em suas necessidades, consolados em suas tribulações. Oh, Pai querido, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus Cristo. E é diante do Senhor nosso Pai que eu apresento os pedidos, ó Deus, agora. Eu peço que o Senhor abençoe a Érica e o Railson, Senhor, que agora estão para ganhar a bênção de um filho. Que maravilha, Senhor. Abençoe esse casal. Cuida também do Railson que está enfermo. Restabelece o teu filho em nome de Jesus. Ó Deus querido, a nossa irmã Cecília pediu oração pela nossa nação, pediu oração, ó Deus, pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias difíceis, pessoas doentes, pessoas morrendo, famílias, ó Deus, tendo que sepultar os seus mortos, ó Deus, tempo de escassez de recursos, tempo de crise econômica, ó Deus, tempo de política levada da pior maneira, da maneira mais egoísta humana. Tem misericórdia de nós, Senhor. Entra com a tua providência. Abençoe também, Senhor, a Marlene, o César ali em Porto Ferreira. Abençoe esse casal. Abençoe a nossa irmã Elisete, o nosso irmão Donizete também, que pediram oração pela família. Pai querido, obrigado pela vida da Lorena, que ela complete, ó Deus, muitos mais anos de vida, que ela continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Pai querido, o nosso irmão Antônio também pediu pelas igrejas, que o Senhor sustente cada igreja, que este tempo de provação seja um importante momento para as igrejas amadurecerem, ó Deus, na fé e, sobretudo, ó Deus, amadurecerem na Bíblia, porque, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso desejo é que essas teorias da prosperidade, que essas, ó Deus, esses ensinamentos triunfalistas, que agora, ó Deus, estão sendo colocados em xeque, possam de uma vez por todas sumir das nossas igrejas, que os pastores charlatães, ó Deus, possam sumir das igrejas, que homens que pregam por causa de dinheiro possam sumir da igreja, em nome de Jesus, que aqueles que vendem milagres, ó Deus, possam sumir do meio do teu rebanho, que esse momento de crise, ó Deus querido, deixe claro para todas as ovelhas quais igrejas, quais pastores pregam a verdadeira palavra e quais estão vendendo o evangelho, em nome de Jesus. Ó Deus, e eu peço por fim, em favor do marido da Rose, eu peço que o Senhor tenha misericórdia desse momento, de toda a família, tudo que eles estão vivendo, Senhor, diante desse quadro tão grave que o nosso país está vivendo e essa família está sendo, ó Deus, impactada diretamente. Tenha misericórdia, consola os corações, fortalece nesse momento que só o Teu Espírito Santo pode mesmo trazer paz, trazer alívio, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida neste momento, hoje e para sempre. Em nome de Cristo. Amém. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. Podem colocar depois mais pedidos de oração que a gente vai estar orando, tá bom? Antes da gente fechar a nossa live de hoje, né? Só reforçando, todos os dias, meio-dia, nós estamos em oração. Se junte a nós, não é? Se junte à nossa igreja. Todo dia, meio-dia, a nossa igreja está reunida num lugar chamado oração. Se junte a nós, tá bom? Também quero lembrar e pedir a você, eu vou te pedir, compartilhe,
curta as páginas, se inscreva no nosso canal, enfim, nos siga nas redes sociais, porque quanto mais pessoas tivermos nas redes sociais da nossa igreja, mais a gente vai ter acesso a ferramentas que essas redes sociais oferecem para melhores transmissões, não é? Por exemplo, eu quero muito fazer uma transmissão via YouTube que exige alguns recursos e eu só vou conseguir se a gente tiver mais de 1000 inscritos no canal. Não é? Agora eu acho que a gente está em 200 e pouco, não é? Então se você não é inscrito no nosso canal, corre lá, em nome de Jesus, e se inscreva, tá bom? E quero já comunicar a você, se prepare, domingo que vem, às 19h30, pelo YouTube, nós vamos transmitir um culto muito especial. Um culto que o reverendo Flávio, da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Branca, e eu, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Palmeiras, vamos dirigir juntos num momento muito especial de louvor e adoração a Deus, tá bom? Então fique ligadinho, domingo que vem, 7h30 da noite, o reverendo Flávio e eu vamos dirigir aí um culto em comum para abençoar tanto os nossos irmãos lá da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Branca, como os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Palmeiras e todos mais que quiserem assistir e fazer parte com a gente, porque vocês já são da família, tá bom? Que Jesus te abençoe e então, nosso encontro marcado domingo que vem, 19h30. Se você não assistiu o vídeo sobre ansiedade, o 4º episódio da série, aproveite aí agorinha, encerrando essa live, vai lá e assista, tá bom? Jesus te abençoe. Tchau, tchau.